esteve aqui já em 2 ocasiões o nosso companheiro Manuel Domingos, e veio aqui como um especialista, não só como marxista, mas como especialista das Forças Armadas. E ele colocou uma coisa muito interessante, até respondendo uma pergunta minha, dizendo o seguinte, que as Forças Armadas brasileiras se constituíram num estamento com grande independência em relação à estrutura de classes. Olha que interessante, que troço novo. E que com objetivos corporativos próprios, com táticas e estratégias próprias. É a partir daí que elas se comportam. Né? Então, nessa análise de 22, que o Gregory fez, tem feito nos seus artigos, é um pouco isso, como é que esse estamento, como é que eles vão se comportar, porque não seguem necessariamente ordens de determinadas classes ou frações de classes. Entendeu? Eu acho que isso é um troço novo para a gente ver. Como é que funciona? Porque eu disse para ele isso, mas como é que pode ter na sociedade de classes alguma coisa, um estamento, um troço, que não esteja ligado diretamente à estrutura de classes? Bom, aprendendo as lições da história. Depois que a China está inventando um novo modo de produção aí, tudo é possível. As lições da história. Aí haja polêmica. Veja, as Forças Armadas, elas existem, qualquer que seja ela, homens em armas, desde a transição da comunidade primitiva para a sociedade de classe, os homens em armas que vão construir as chamadas Forças Armadas, em seus diversos níveis de especialidade, são voltadas para a manutenção da ordem. Esse é um elemento central. E o compromisso fundamental é a manutenção da ordem existente, que seja Lula, que seja Dilma, que seja Bolsonaro. Agora, eles estão embarcando num governo de mensageiros da morte, de genocidas. Bom, Silvio, você vai se entender com o Manuel Domingos. Levantar um exemplo, chamar a atenção de vocês. Nenhuma classe, nenhuma fração de classe, nenhum grupo social é monolítico. A própria organização das Forças Armadas tem o alto, generalato, etc., etc., o médio e o baixo escalão. Né? O general que usufrui do poder de manipular e decidir sobre as armas, ele não vai para as ruas. Quem vai para as ruas? É o sargento, é o soldado. Soldado e sargento. Esses que convivem com a população. O Lênin mandou essa turma pegar as armas e apontar contra a burguesia deles, não contra os outros proletários que estavam... E é isso. Isso é o que acontece na Revolução Francesa. Certo, mas nós temos um teto aqui. Na Revolução Francesa ocorre isso. Na primeira fase da Comuna de Paris, o exército oficial do Thiers se nega a disparar sobre a população. Exato. Isso foi importante. Mas... Congratula com a população. Agora, veja, foi necessário ir exército de outras regiões, isolados, e serem levados para onde ele não sabia para onde ia e o que ia fazer. E aí vem aquele trabalho ideológico violentíssimo, que ele ia para Paris matar terroristas, assassinos. Mas vem cá, vamos aprender com a história. Vamos pegar a Revolução Iraniana. O que nós podemos concluir? Não sabemos, eu não conheço bem. Mas imagino que não é que o exército do Shah poderoso, em luta contra os sediciosos, foram derrotados. Eles se recusaram a lutar. É que já havia ali aquilo que o Lenin fala da crise revolucionária. Quer dizer, já haviam sementes, e o Jorge mencionou a questão da religião, tudo, que dificultavam a adesão daquele exército ao Reza, sabendo que havia um baita do movimento de massas liderado pelo Khomeini. Então, a classe dominante já não podia dominar, como fazia antes. Entendeu? Mas, enfim... O partido foi mandado pelos ayatolás. Aí fica a religião é só para ficar sentado e ajoelhado e rezando? Não. A religião conduz a ação política. A religião é também política, essencialmente política. Mas eu comecei o programa, eu cheguei no programa meio cansado, eu trabalho demais, cheguei meio cansado, tá? Mas você vê o que é a adrenalina, né? E a dialética da luta dos contrários. Rapaz, a coisa ficou um troço agitado. Mas isso que é bom. Vida. A coisa que não é mortiça. É vida, é movimento, é mudança, é transformação. Exatamente. É isso que é a vida. Então vamos às despedidas. Deixa eu começar aqui, que daí eu já me despeço. Eu só queria fazer uma observação sobre essa questão das Forças Armadas
Eu tenho lido vários artigos aí, isso aí não é uma afirmação minha, né, e nem é do nosso companheiro lá, o Manuel Domingues, né, vários estudiosos aí da área militar têm levantado o seguinte: hoje as Forças Armadas, elas têm um projeto de poder, a maioria deles, inclusive, estão chamando de partido militar já as Forças Armadas, né? Então isso é uma questão que a gente tem que levar em conta. A outra questão que eu acho que a gente tem que levar em conta nessa análise aí é a seguinte: a imprensa de vez em quando fala, né, já tem gente que está se sentindo desconfortável com o Pazuello, com os militares no governo, dentro das Forças Armadas e tal. Olha, sinceramente, a gente não está vendo nenhuma evidência disso aí, né? Muito pelo contrário, né? Do ponto de vista do alto comando, principalmente das Forças Armadas, estão se sentindo plenamente confortável, inclusive de conviver com Ernesto Araújo, Ricardo Salles, por aí vai, né? Então, eu acho que essa questão das Forças Armadas é uma questão que a gente tem que observar muito de perto aí nesse momento político, né? Tem a questão sanitária, tem a questão econômica e tem a questão democrática também. Enfim, é isso. Eu acho que é outro ponto aí que, de repente, a gente pode pôr o Silvio aí nessa discussão, né? Silvio, vamos esperar a tua próxima vinda aí para a gente continuar esse debate. Foi animado, viu? Ótimo. Amanhã eu não venho porque é minha folga. E também para me recuperar da vivacidade com que essa conversa teve hoje. Foi uma das mais agitadas, assim. Silvio, eu queria que você fizesse as suas despedidas, mas dissesse aqui para os nossos internautas por que os internautas têm que ler em rápidas palavras, por que tem que ler o seu livro, onde compra seu livro. Primeiro, não devemos absolutizar. Não há modelos a ser seguido na história. Perfeito. A história nos fornece exemplos, nos fornece lições, e devemos aprender com ela. E a Comuna de Paris, ela é tão importante do ponto de vista histórico que os livros de história produzidos a serviço da burguesia, de propagação da concepção burguesa, deixam de lado esse importante e fenomenal acontecimento histórico. Então, eu reafirmo a necessidade de estudar sobre a Comuna e também sobre as outras revoluções. O meu lema, não só como professor, de vida, é estudar, 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 aprender, aprender, aprender cada vez mais. E gostaria de dar uma resposta aqui ao Gregory. Se fala em partido militarista. Eu, como uma provocação, eu pergunto, eles vão ingressar no Centrão? Porque quem decide, do ponto de vista institucional, hoje, é o Legislativo, hegemonizado pelas forças de direita e de centro-direita. Silvio, você está querendo levar esse papo para as 4 da tarde, hein? Você levantou uma questão que daria outro programa. É bom entender o seguinte: a vida ela é multifacética, ela é multilateral. É dialética, segundo o professor Legelo. Está constantemente em movimento. Sim. É isso que nós temos que observar em cada momento para não cometer erros e aprender com a história. E recomendo a todos vocês que leiam, releiam e estudem sobre a Comuna de Paris. Excelente. Muito bem, você encontra o livro do professor Silvio Costa na livraria anita.com.br. Eu acho que é muito importante porque nós estamos vendo ao vivo, né? E a cores, diria aí o povo da internet, porque o que está acontecendo agora tem muito a ver com a Comuna de Paris, tem muito a ver com a obra clássica do Marx, não é isso? A luta de classes na França. Eu gosto muito de pegar esse paralelo da análise do Engels no prefácio, do Marx, do livro da luta de classes na França, e trazer para cá os explicadores do Brasil que eu mais estudo, dentro desse espírito do que o Eric Hobsbawm chamava da era das revoluções. Quer dizer, dentro da Revolução Burguesa está a Revolução Proletária, então você tem marchas e contramarchas na história, exatamente porque você tem essa dualidade. A Revolução Francesa chegou até um ponto, o proletariado quis levar adiante, depois a Revolução Russa levou, e você tem, portanto, na definição do Eric Hobsbawm, exatamente essa dualidade. E você tem aqui no Brasil, eu gosto muito desse aqui, ó, Clóvis Moura, recomendo vivamente esse livro, eu acho que é indispensável para entender toda essa polêmica, a dialética radical do Brasil negro, e gosto do Caio Prado Júnior e do Nelson Werneck Sodré, que analisam por esse perfil marxista da luta de classes na França, pegando, inclusive, o prefácio do Engels, que eu acho primoroso.
Mas, enfim, aí precisa ler, portanto, o livro do professor Silvio Costa. Silvio Costa, eu quero te agradecer imensamente a sua gentileza de nos atender e a sua disposição para o debate. É isso que o Manfredini falou, que o Gregory falou, que o debate, as ideias surgem exatamente do debate, quer dizer, a luta de ideias... Ou seja, o Silvio... O Gregory que não conseguiu fazer muito debate de ideias. Ou seja, o Bertolini, ou seja, o Silvio não dá moleza. Ele não dá mole. Exatamente. Exatamente. Intelectualmente, a luta e adiante. Adiante que venceremos. Falando, né? Adiante, venceremos. A nossa responsabilidade é muito grande. Só para não deixar barato para o Silvio. É construir o mundo do futuro a partir de agora. Fala, Greg. Essa é a nossa responsabilidade. Só para não deixar barato aí para o Silvio, aí, para a gente encerrar, eu só queria lembrar o seguinte: o articulador da composição do governo Bolsonaro com o Centrão foi o general Ramos, né? Centrão em geral, está tudo dentro. Mas é isso aí, abração, Silvio, abraço, Gregory, Manfredini. Até amanhã, a gente volta aqui amanhã discutindo para debater um tema importantíssimo, que é o Direitos Já, que é essa plataforma mínima que a gente falou bastante aqui hoje, com dois especialistas. Quem é que vem amanhã, então? É o professor Nilson Araújo, que veio do PPL, professor, doutor, estudou na Sorbonne, enfim, já esteve aqui com a gente, vocês conhecem ele. E é um que parece o Marx, que tem uma barba assim igual a do Marx. E o professor Nelson Marconi, que é outro especialista, outra fera também, eles que fizeram o documento dos direitos já, que está sendo debatido aí em vários lugares. Quer dizer, a ideia de você unir isso que o professor Silvio falou, você ter um programa mínimo, quer dizer, você ter aí uma base para você fazer a discussão em torno do que é urgente para o país. Então, não percam amanhã às 13 horas. Abraço aqui para os nossos internautas, como sempre, participaram bastante. Agradecer o Daniel Pir, lá do blog da Dilma, pedir para vocês correrem lá, curtir, acompanhar a página dele lá no Facebook. Abraço, até amanhã. Tchau.